Olá pessoal, esse aqui é o Sam, um Lhasa Apso de pelagem longa arrastando no chão. Esse cachorro nunca viu máquina de tosa na vida dele. Não adianta a gente falar sobre como escovar, não adianta falar como você passar pente, como você passar um fluido e não te orientar sobre os cuidados básicos e essenciais para essa pelagem ter essa força, essa nutrição, todo esse brilho, tá? E a gente sabe, o fio vem lá da pele. Se eu não tiver a pele desse cachorro em bom estado, eu não vou ter o fio em bom estado. Então, o que tem a ver a pele com o nosso trabalho? Primeiro, eu tenho que ter esse cachorro muito bem nutrido. É legal sempre conversar com o cliente sobre que tipo de alimentação ele dá. Tem que ter um certo cuidado com o cliente que dá alimentação natural, porque às vezes ele não consegue controlar muito bem aquilo que a pele do cachorro precisa, né? Alimentar, se eu der pão para esse cachorro está alimentado. Ele vai comer, vai se empanturrar, vai se sentir saciado, vai fazer as coisas que ele tem que fazer, depois vai querer comer de novo, então ele está alimentado, mas está nutrido é diferente. Quando a gente fala em nutrição, é importante a ração que esse cachorro come e é importante você também pensar em suplementar com algum tipo de suplemento, como espirulina, Megader, Omex, para conseguir melhorar ainda mais essa pele, com ômegas, com óleos, com várias coisas que tem na formulação, para fazer com que essa pelagem venha ainda mais forte. Cuidado que a gente tem que ter com o pelo na hora da gente pensar no serviço é principalmente as temperaturas de tudo que a gente usa no cachorro. Então, eu vejo muita gente cometendo o erro, que é o erro de usar tudo numa temperatura muito alta. Então, por exemplo, quando a gente fala na água que a gente vai usar para banhar esse cão, o ideal, quando a gente pensa no que é certo para a pelagem do animal, seria usar água gelada, né? Só que a gente não pode de forma alguma dar banho gelado no cachorro, que a gente vai causar uma hipotermia nele. Por que seria o ideal? Porque a água gelada ela causa um efeito que chama de constrição. Então, esse pelo recebe água fria, ele entra no efeito de constrição, que primeiro a cutícula abre, depois quando você condiciona, põe água gelada, essa cutícula fecha muito mais. Tá? Então é como se fosse a gente no frio, a gente se encolhe. Né? Acontece a mesma coisa com o pelo. Se você olhar cabelo de Índia, que toma banho lá debaixo da cachoeira, água fria, o cabelo brilha muito mais. Né? Porque efeito de constrição tem o poder de fazer isso. Mas a gente não pode, em hipótese nenhuma, dar banho no cachorro com água gelada. Tá? E quando eu falo gelada, eu estou falando água tipo 10 graus, 15 graus. Não pode, porque você vai correr grande risco de causar uma hipotermia nesse cachorro, que é cair demais a temperatura dele, e aí um cachorro em estado de hipotermia por muito tempo, ele pode vir até óbito. Tá? Então não use água gelada, nem no calor, nem no frio. O ideal é água numa temperatura mediana, que seria ali em torno dos seus 25 graus. Não vai usar água morna que mulher costuma usar para tomar banho, né? Aquele morno com 45 graus. Que aí você vai fazer mal para a pele do cão, vai fazer mal para o pelo, por mais que o cachorro esteja com pele oleosa. E também pode acontecer da pele não conseguir fazer esse efeito rebote a ponto de repor toda a oleosidade que você tirou, que você arrancou na hora de usar a água quente. E aí o que vai acontecer com a pele? Ela vai começar a ressecar, vai dar aquele tipo de dermatite seca, que você olha a pele do cachorro, ele começa a ter umas descamações e fica seca. Consequentemente, depois começa a ter queda de pelo, o cachorro começa a arrancar pelo, começa a se coçar pra caramba. Então, é muito importante a temperatura da água, tá? E assim como é importante a temperatura da água, é importante também a temperatura do secador. Então, o secador a gente tem que usar frio ou morno. Se eu usar no quente, eu vou também ressecar a pele e vou ressecar pelo. Então, a gente não pode fazer isso com o cachorro de forma alguma. Se você tem o seu banho-tosa e de repente, treinei minha equipe, já falei para não usar secador no quente, mas os caras continuam usando, são teimosos, já não tem paciência para conversar. Leva seu secador para manutenção e pede para o cara da manutenção desativar a chavinha do quente, né? E ninguém mais vai usar secador quente. Às vezes você precisa ser meio radical sim, cara, para as coisas dentro do seu negócio funcionar. É legal sempre ter uma almofada que o cachorro fique reto aqui, ó. Dorso, cernelha, cervical, alinhados, tudo reto, tá? Para o cachorro ficar confortável. Se não tiver uma forma do cachorro ficar confortável, ele precisar ficar na mesa, a cervical dele vai ficar muito abaixo da linha do dorso e ele vai acabar toda hora querendo levantar.
almofadinha para ficar tudo nivelado e ele ficar mais tranquilo. Ele tomou banho tem em torno de umas 2 horas, o pelo dele tá bem bagunçadinho e agora ele precisa ficar mais decente, né? Mais apresentável. Então o que eu faço para escovar esse pelo? Uso o fluido desembaraçador, tá? Pode ser um fluido desembaraçador da sua preferência, que tenha silicones de boa qualidade ou algum tipo de gordura, manteiga de boa qualidade, para facilitar a penteabilidade desse pelo e reduzir o frizz, tá? Então, vou passar dessa forma, bem de longe, não passo encostando, só passo encostando quando eu quero usar em algum nó, tá? Então, encontrei em alguma região a pelagem desse cão embaraçada, aí eu posso usar o fluido mais concentrado ali para facilitar o desembaraço. Para pentear, eu gosto sempre de passar fluido, que o pelo fica bem solto, bem leve e zero frizz. Agora falando em escovação, bastante gente tem dúvida, né? Posso usar rasqueadeira, não posso usar rasqueadeira? Isso dá um monte de discussão entre a gente que é tosador. Dá briga, a gente se estapeia, sabe? Se vê, fala, desgraçado, você falou que pode usar rasqueadeira. Eu falo, você é uma louca, você falou que não pode, fica essa briga. Mas não tem necessidade, né? Pode usar rasqueadeira? Ao meu ver, como tosador de banho e tosa, a gente tem que ter cuidado com a forma que eu uso a rasqueadeira. Se eu passar a rasqueadeira de leve nessa pelagem, ó, deixando o pelo deslizar nas cerdas até, não vou estourar pelo. Na hora de usar um secador, a mesma secador ligado, fazendo a escovação bem de leve. Senti que enroscou um pouco, paro mais de leve, seguro aquela camada que eu tenho que escovar e vou desembaraçando, escovando dessa forma, tá? Mas assim, eu particularmente faço uso da rasqueadeira, tanto cães de pelagem longa ou cães de pelagem média. Para usar a escova, ó, eu passo dessa forma lá na raiz e escovo. E eu já vi muita gente achando que escova de pino é operadora de milagre, né? Então, eu estou usando rasqueadeira, está quebrando pelo, agora vou usar a escova de pino, não vai quebrar. Escovando de uma forma que não dá tempo do pelo deslizar nos pinos. Vai quebrar pelo do mesmo jeito, tá? Então você precisa ter calma. Escovar a pelagem longa tem que ser com muita delicadeza. Segurar lá na raiz e esticar. Vai lá na raiz e estica. Tá? Com o secador faria da mesma forma. Posso usar um pouco mais rápido, mas nunca numa velocidade a ponto de não dar tempo dos pelos deslizarem nos pinos, tá? É o mesmo processo com uma rasqueadeira. Por isso que, para mim, posso usar escova de pino, posso usar rasqueadeira. Se eu souber usar da maneira correta, com suavidade, eu não vou quebrar pelo com rasqueadeira e não vou quebrar pelo com escova de pino. E aí, assim, é importante a gente lembrar que para uma boa escovação eu tenho que esticar esse pelo. Então, com o secador, coloco o secador na posição que eu preciso e venho esticando a pelagem, tá? E aí a gente vai moldar o pelo desse animal. Bom, outro fato que eu já vi acontecer muito dentro de vários banho-tosa, vários profissionais que às vezes têm bastante experiência com tosa na tesoura, cometem bastante esse erro. O cachorro tem lá quase 2 palmos de pelo no corpo e aí quando chega na cabeça tem 1 palmo, tem 3 dedos. Por que isso acontece muito? A pessoa não sabe tirar o laço da maneira correta, não sabe tirar elástico da maneira correta. Então, para eu tirar elástico, eu não posso pegar esse elástico e sair puxando. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou estourar um monte de pelo, porque essas liguinhas têm uma certa aderência, tá? Então, não cometa esse erro de sair puxando elástico. A gente tem que estourar o elástico. O elástico estourado, pelo solto. Por mais que você fale, Renato, mas o cachorro veio com dread no meio da cabeça. Não vai adiantar isso, vai adiantar sim. Você vai tirar o elástico dessa forma, passar fluido, massagear essa pelagem. Não necessariamente precisa escovar esse pelo antes do banho, se o pelo está muito fraco. Você vai para o banho, limpa essa pelagem, condiciona ou hidrata essa pelagem do topete. E aí depois do banho com essa pelagem, cutícula fechada, o pelo já não está mais fraco, aí sim você vai fazer o processo de desembaraço.
um pelo que estoure, que tem aí 15 centímetros, pensando que o pelo cresce 1,5 cm por mês, você tem 10 meses de pelagem, né, que você jogou fora. Você pega um cachorro de 30 centímetros, 20 meses de pelo, quase 2 anos. Então, é importante. Hoje eu pego esse pelo, vou tirar elástico. Ah, estourou uns 10 fios. Semana que vem, 10 fios. Na outra semana, 10 fios. De fio em fio, daqui a pouco você vai ter todos os pelos nesse comprimento aqui. Tá? Então, você quer um cão para tosa asiática, com topete bonito, com orelha bonita, tire o laço estourando o elástico, tá? Estoure assim. Aí se você vier me falar, ai Renato, mas no meu banho tosa a gente reutiliza os laços. Se eu estourar elástico eu vou perder dinheiro. Cobra um valor adequado para você não precisar ficar reutilizando o laço. Até porque às vezes um laço de um cachorro vem sujo, você vai colocar na cabeça de outro que está limpo, não pega bem. Bom, então ó, dessa forma aqui tirei, o pelo aqui está bem soltinho, está bem legal. Agora escovar cachorro antes do banho ou depois do banho. Cães de pelagem longa, eu costumo evitar ao máximo escovar pelo antes do banho. Por quê? A gente tem a pele do animal, que ela leva alguns nutrientes para a pelagem, porém os nutrientes que vão para a pelagem não são suficientes para chegar lá na ponta do fio. Então geralmente eles vão ficar ali entre 3 e 5 centímetros do pelo. Então eu falo que assim, daqui 5 centímetros para baixo, para a raiz, a gente vai tratar isso aqui com nutrição e suplementação. 5 centímetros para cima é 100% cosmético. Então preciso trabalhar com cosmético de boa qualidade, trabalhar com hidratações que, né, com alguma marca que não tenha só uma hidratação para oferecer, porque cada hora essa pelagem vai estar precisando de uma coisa. Então algumas vezes eu preciso repor líquido, então eu tenho que fazer hidratação. Outras vezes eu posso estar precisando nutrir essa pelagem, precisar repor óleos, lipídios, eu tenho que usar uma hidratação mais de nutrição. Se eu vejo que essa pelagem está estourando, eu pego ela, ela arrebenta tudo, não é o caso aqui. Aí eu preciso usar uma hidratação reconstrutora, que vai ser uma hidratação mais à base de queratina, creatina, muito mais à base de massa, né, proteína, para ela conseguir reconstruir toda essa pelagem e deixar ela forte. Tá? Então eu tenho que entender de pelo para saber o que fazer. Aí vamos imaginar que esse cachorro chegou aqui no meu banho tosa, já vi um monte de tosador com cachorro que pega na recepção e fala para o cliente, quer fazer hidratação? O cliente, não quero, mas quero meu cachorro com pelo longo. E aí não tem argumento para saber oferecer para o cliente uma hidratação. O que acontece? Quando você pega esse pelo e ele estoura, é a melhor forma possível de você conseguir vender hidratação para o cachorro. Por quê? O pelo está estourando, né? Então você fala para o cliente, você quer pelo longo? Quero, mas o pelo do seu cachorro não aguenta nenhuma escovação sem estourar. Então não tem como, eu vou dar banho nele e vai quebrar pelo pra caramba, eu vou arrancar muito pelo, não arrancar da raiz, vou quebrar muito pelo. Esse cliente, se ele quer pelagem longa, se ele é o tipo de cliente ostentação, que ele quer o cachorro com pelo arrastando no chão, ele vai pagar a hidratação, né? Seja 25, 35, 45, 55, 60, o valor que você colocar, desde que você saiba vender muito bem o seu peixe, né? Se você souber vender bem uma hidratação, explicar um pouquinho de forma técnica para o cliente qual hidratação tem que usar, não ser aquele tosador que fala com o cliente, né? Eu tenho 3 hidratações no meu banho tosa, tem hidratação de chocolate, morango e tutti-frutti. Aí o cliente fala, legal, qual que é a diferença entre elas? A morango cheira morango, chocolate, tutti-frutti, tutti-frutti. Eu já fui esse profissional. Então eu faço essa piada hoje, não é menosprezando ninguém, não é fazendo piada com a cara de ninguém. É com a minha mesmo, que eu já fui esse profissional, que não sabia fazer um checklist de pelagem, fazer um diagnóstico de pelagem para oferecer a hidratação correta para o animal. E não adianta, né? Se você pega uma pelagem que está precisando repor queratina, creatina, cisteína, e aí você pega esse pelo, usa só uma hidratação à base de óleos, você vai tratar muito mais a superfície do fio e não vai conseguir reconstruir o fio. Então você não vai estar fazendo absolutamente nada a não ser dar brilho numa pelagem que vai continuar quebrando. Tá? Então não adianta muita coisa. Então tem que conhecer muito bem essa parte de cosmetologia para você saber trabalhar e, melhor ainda, né, ganhar dinheiro com cães de pelagem longa.
tem que saber dar uma aula para o seu cliente, essa aqui é a verdade. Pegar a hidratação e mostrar para ele a diferença entre elas, oferecer cada hora uma, fazer o que a gente chama de cronograma capilar. Tem profissionais que falam, esse negócio de cronograma capilar não existe. Existe, você tem que usar cada vez um tipo de hidratação para você, cada hora, fazer um tipo de reposição específica nesse pelo. Né? Se é repor líquido, se é repor óleos ou se é repor, o que a gente chama de proteína, repor massa para o pelo. Então tem que conhecer para saber o que fazer. Desembaraço de pelo. Então o que eu vejo muito profissional falar? Eu não trabalho com desembolo porque desembolo machuca, eu não trabalho com desembolo porque isso é maltrato. Não é maltrato nem machuca se você souber fazer. Então aqui eu tenho um nozinho que eu acabei de criar com pente. O que eu tenho que fazer nesse pelo? Passo fluido nessa pelagem, um pouco mais de perto agora. Ó, passo embaixo, passo em cima. Vou espalhar o fluido no pelo e eu venho abrindo esse nó. Qual que é a vantagem de fazer essa escovação com fluido desembaraçador? Ele tem silicone, ele tem óleos que fazem com que fique bem mais fácil essa pelagem ser desembaraçada. Né? Então, quando o cachorro vem tomar banho, ele está com as cutículas um pouco judiadas, um pouco expostas, às vezes cutícula um pouco mais aberta. Então, essa pelagem está tendo muito mais aderência uma com a outra. Quando eu passo fluido, eu facilito essa pelagem ficar mais solta. Tá? Então, abro com os dedos, massageando. E depois venho com a rasqueadeira. Escovando com um movimento bem curto, só o nó. Até esse nó sair daqui da base e chegar lá na ponta. Tá? Você pode fazer esse procedimento de desembolo tranquilamente com o secador no frio antes do banho. Não vai gastar tanta energia elétrica quanto você usar o secador no quente. Então eu vejo muita gente que gosta de fazer desembaraço de pelagem quando vai fazer antes do banho, com o secador no frio. Se você deu banho nesse cachorro sem fazer desembaraço antes do banho, porque a pelagem dele estava muito fraca, você pode fazer depois do banho com o secador também de morno para frio. Então eu nunca vou escovar esse cachorro antes do banho. Quando eu pego esse pelo, vejo que ele está muito sujo, muito fraco e eu passo a rasqueadeira, puxo ele assim, esse pelo estoura. Tá? Nesse caso, eu não vou escovar antes do banho de forma alguma. Se eu pego um cachorro que está com a pelagem um pouco mais forte, até aguenta um pouquinho mais de escovação. Mas vai a dica. Começou a escovar um cão de pelagem longa, viu que a rasqueadeira está ficando cheia de pelo, para de escovar, dá banho nesse cachorro, condiciona, hidrata, para depois você fazer o procedimento de desembaraço, de escovação. Hidratar e condicionar é uma coisa que eu não costumo fazer, ou eu faço uma ou eu faço outra, tá? Então, se eu usei hidratação, não uso condicionador, se eu usei condicionador, não uso hidratação. Tem gente que gosta de usar as duas coisas. Não acho muito legal, porque o condicionador ele tem uma função muito mais de repor alguns líquidos do pelo e fechar a cutícula. Então, você pega uma hidratação, que às vezes ela está depositando nessa pelagem muito mais creatina, queratina, e aí você pega lá o condicionador, passa nesse pelo. Você está repondo o que o pelo precisa em mais quantidade, né? Que é creatina e queratina. Aí você põe condicionador, a própria hidratação já repôs o que tem que repor e já fechou a cutícula. Qual sentido faz você querer fechar mais a cutícula com condicionador? Né? Então eu, Renato, não sou a favor de usar condicionador e hidratação. Eu acho que você vai acabar perdendo um pouco de tempo, vai gastar mais produto sem necessidade, tá? O que vale a pena fazer? Passar a hidratação e massagear, tá? Fazer esse movimento aqui, massageando. Quanto menor as camadas de pelo você pegar, melhor vai ser o resultado. Tá? Então tô lá com o cachorro no banho, dei banho nele, molhei, passei shampoo 1, shampoo 2, a pelagem tá limpa, agora eu vou hidratar ou condicionar. Eu passo nessa camada aqui, ó, sempre com pelo menos uns 3, 4 dedos de distância da pele, para a gente não sobrecarregar muito a base do pelo, nem deixar a pele oleosa, e eu vou fazer esse movimento. Então passei aqui com 5 centímetros de distância, vou fazer essa movimentação aqui. Tá? Quanto menor a camada, melhor vai ser. Então, se você quiser pegar camada por camada pequena, assim, para passar a hidratação, melhor ainda. E quanto mais você massagear, mais você vai estimular essa cutícula a fechar
e mais vai estimular também o nutriente da hidratação penetrar no fio, tá? Então vai fazendo isso aqui, ó. Eu já vi gente que pega hidratação, tá lá com a hidratação e passa aqui no meio do cachorro e sai fazendo isso aqui, ó. Você tá hidratando em excesso onde menos precisa, que é a raiz, né? Por quê? O cachorro tá bem nutrido, tá bem suplementado, aqui tem nutriente, né? Onde não tem é do meio para a ponta. Pode ir um pouquinho de hidratação, um pouco de condicionador na pele? Não só pode como deve, mas é aquela, eu falo que é a mão suja, né, de condicionador. Não é em excesso, você colocar uma moedinha lá, espalhar e tum na pele. É você pegar a mão que você passou aqui, espalhou a hidratação aqui, depois você vem e passa um pouco próximo da raiz. Isso, ok. E aí quando você for enxaguar, a hidratação vai ter contato com a pele, então vai deixar tudo equilibrado ali, a questão de oleosidade, glândula sebácea, sem necessidade de você besuntar o cachorro inteiro com a hidratação. Então, sem excessos, tá? Usar excesso de produto pode também estragar o resultado do seu banho ou da sua hidratação em um cão de pelagem longa. Assim como também usar menos não resolve, né? Não adianta eu pegar esse cachorro aqui e eu passar a hidratação só aqui em cima. O que eu vou fazer? Fechar a cutícula do pelo de cima, deixar brilhoso o pelo de cima e todo esse pelo aqui de baixo com a cutícula aberta. E a cutícula aberta ela funciona como se fosse um velcro, né? O pelo está com a cutícula aberta, vai um aderindo no outro, tá? Então não pode, tem que fechar a cutícula. Aonde eu começo hidratando e condicionando um cachorro desse? Parte de cima. Por quê? É a região que o pelo está mais longo. Então eu trato primeiro o pelo que está precisando mais, depois eu trato onde ele precisa um pouco menos. E aí o que eu faço? Fiz lá o banho, tá com a pelagem daqui já condicionada e hidratada. Vou jogar esse pelo para lá e vou começar a pegar pelo daqui, ó, de baixo. Então esse processo de hidratação, para ser bem feito, ele é um pouquinho demorado, né? Não dá para você fazer uma hidratação num cachorro desse aqui em 5 minutos, infelizmente. E condicionar também não é legal. Por quê? Se eu não fizer uma hidratação bem feita nessas camadas aqui de baixo, o que vai começar a acontecer? Eu vou começar a ter essa pelagem mais fraca e embaraçando com mais facilidade. Se esse cachorro começa a embaraçar mais aqui, aí vai começar a ter quebra de pelo aqui embaixo. Começa a ter quebra de pelo, o pelo mais curto é mais volumoso. Então esse pelo vai começar a criar um monte de volume aqui embaixo. Chega uma hora que o cliente fala, tá com muito volume, não estou gostando mais, quero tosar. Vai ver, é só porque você não está hidratando e condicionando essas partes. Cachorro que faz muito nó nas patas de pelagem longa, hidrata essas partes aqui, ó. Separa metade para frente, metade para trás e hidratação, tá? Precisa fazer isso. Se você não fizer, você não vai ter essa pelagem legal para trabalhar. Então isso aqui vai reduzir a formação de nó em praticamente uns 90%. Se você não costuma condicionar e hidratar pata muito bem, em cães de pelagem longa você vai ver uma diferença absurda. Agora vamos falar em um tema também que é bem discutido e tem alguns colegas meus que acabam falando que isso é certo, mas eu vou dizer a minha opinião para vocês, que é o quê? Cães de pelagem longa que tem volume. Na minha opinião, Renato, volume. Eu vou tirar volume escovando essa pelagem no sentido correto, soprando essa pelagem no sentido correto. Então não posso pegar esse pelo, soprar para cima, nem escovar para cima, sempre para baixo. Posso fazer chapinha, fazer com que essa pelagem não tenha frizz. Então quanto menos frizz ela tiver, mais assentada ela vai ficar, mais alinhados os fios vão ficar e vai reduzir volume. E o que eu não faço é remoção de subpelo. É um assunto que é chato pra caramba. O que acontece? Todos os cães, eles têm as fases do pelo, anágena, catágena e telógena, que é nascimento, crescimento e queda. Quando a gente pensa em um cão de pelagem curta, um pug, um boxer, um dálmata, um rhodesian ridgeback, bulldog inglês, bulldog francês, são cães que têm a pelagem curta, então o tempo de vida dessa pelagem é mais curto também. Ela vai nascer na anágena, na catágena e rapidinho ela chega na telógena e a pele vai expelir esse pelo. Então esse pelo cai. Quando ele cai acontece o quê? Uma troca, né? E aí vai vir um pelo novo. Cães de pelagem dupla, isso também acontece no intervalo um pouco maior para a pelagem alcançar aquele tamanho, pelo e subpelo, porém eles também acontecem a troca, eles também chegam na fase telógena que o pelo cai. Esses cães de pelagem longa, eu prefiro sempre pensar que esses cães não têm troca de pelo.
eu imagino que essa pelagem é de crescimento contínuo. Quando tem uma pelagem mais curta, é que essa pelagem ela pode ter sido quebrada alguma vez em alguma escovação e aí tá vindo esse pelo crescendo de novo. Então, se esse cão não tem troca de pelo, não faz sentido nenhum arrancar pelo dele. Né? Cães que tem que ter troca de pelo, ou é feito naturalmente, quando o cachorro chacoalha, se lambe, se coça, cai pelo, ou é feito às vezes com troca de temperatura, como um Spitz. Se você pegar um Spitz criado no Brasil, um Spitz criado em alguns países da Europa, regiões mais frias, eles vão ter muito mais quantidade de pelo, muito mais quantidade de subpelo e pelo, a pelagem é muito mais abundante, muito mais bonita. Por quê? Lá, a pele deles deixa a pelagem por mais tempo e produz muito mais pelo. Aqui no Brasil, não. Então, eles acabam tendo essa troca de pelo com um pouco mais de constância aqui no Brasil por conta do calor que a gente passa aqui, né? Esses cães aqui não vai ter troca, o pelo vai crescer, 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 crescer toda a vida. Se eu nutrir esse pelo, esses fios aqui, se a gente tem aqui 30 centímetros de pelo, eu tenho aqui em torno de uns 20 meses de pelo, né? Esse cachorro só é parado pelo quando chega no chão. Então não tem por que eu arrancar. Ah, mas o meu cliente tem um Lhasa que ele quer de pelagem longa, mas o pelo do cachorro parece a Maria Bethânia, aquele pelo cheio. O que eu tenho que fazer? Oferece hidratação, escova da forma correta e oferece chapinha. Então, não faça a remoção do subpelo, conversa com algum médico veterinário dermatologista, veja o que pode acontecer na pele desse cão, pode dar foliculite, pode começar a faltar pelo, pode dar um monte de problema. Então, não é legal arrancar pelo desses cães. Beleza, a gente falou de bastante coisa, agora eu vou falar do ponto-chave que eu considero para a gente fazer cães de pelagem longa, que é fazer uma divisão bem bonita no dorso desse cachorro. Então o que eu faço? Eu deito esse cachorro na mesa muito bem alinhado, ó, todo reto, com a pata reta, ombro reto, cabeça reta, e eu vou fazer essa divisão no dorso. Dessa forma. Tá, eu vou pegando área por área e dividindo no meio, fazendo uma linha bem reta lá do hospital do cachorro, que é esse ossinho aqui atrás da cabeça, bem no final do crânio aqui, ó, daqui para trás. E aí vou deixar esse pelo bem dividido no meio. Quanto melhor ficar essa linha, quanto mais reta essa linha ficar, mais bonito vai ser o resultado final, tá? Mais você vai conseguir encantar o seu cliente. Ó, então aqui esse pelo tá bem dividido no meio, do jeito que eu quero. Eu reviso isso aqui o máximo que eu tiver de tempo para poder deixar esse pelo aqui bem reto. E com isso feito, eu gosto de passar o fluido desembaraçador bem aqui em cima. Eu jogo como se fosse uma névoa. O que o fluido desembaraçador vai fazer? Ele vai dar peso na pelagem aqui em cima. Então, eu passo a mão de leve para não molhar esse pelo, porque se eu passar a mão muito pesada vai molhar. E eu vou deixar essa pelagem bem assentada. Se você falar, mas o cliente quer que a pelagem do cachorro fique dividida no meio um tempão, você pode fazer uso de laquê. Passa o laquê, ó, nessa linha do meio, só que explica para o cliente que o laquê ele é legal para fixar, só que ele pode também depois começar a embaraçar pelo. Então tem que ter cuidado quando for escovar esse pelo depois. E aqui eu tenho essa pelagem bem dividida no meio, ó. Então imagina você entregar o cachorro para o seu cliente dessa forma aqui. Aí antes de você sair do banho-tosa, pede para o seu colega pentear o pelo desse cachorro, para você chegar lá bem exibido para o seu cliente. Olha que linda a linha que eu fiz. Isso aqui chama muita atenção, o cliente é apaixonado por isso. Por mais que você vai entregar para ele, o cachorro vai chacoalhar, vai tirar tudo do lugar. A lembrança que o seu cliente vai ter é a forma que você entregou o cachorro para ele. Você entregou com uma divisão no dorso que ele nunca vê, porque o cachorro dele sempre está com a pelagem bagunçada. E agora pensando um pouquinho em aparar pelo, ó, quando esse cachorro tem a pelagem muito longa e ela toca no chão, esses clientes de cães de pelagem longa acabam pedindo para a gente aparar um pouco. Aí a gente tem que ter cuidado para não aparar demais e às vezes essa região fica muito artificial, diferente dessa. Ó. Então aqui primeira coisa, arredondo pata. Ó, penteio esse pelo aqui para a ponta do pé e corto o que passa da unha.
Cortei aqui, pentei o pelo para baixo e vou com a tesoura deitada na mesa, ó, aparando a pelagem que está passando do chão. E é muito importante o cachorro estar posicionado certo, tá? Então ele tem que estar com a pata reta, com o dorso reto, para eu não aparar essa pelagem e no final olhar esse pelo tá todo cheio de região desigual. Tô aparando com a tesoura aqui no chão, para cortar só o que passa do chão. Feito isso, aí vou para a pata da frente. Ó, tô aparando aqui tudo que está passando da unha na frente. Tenho que apoiar a pata no chão reta, tá? Então posiciono o pescoço do animal, a pata dele tá reta na mesa e aí eu venho aparando essa pelagem aqui da frente. Sempre o pescoço bem posicionado, tá? Então é importante o cachorro bem posicionado e a tesoura bem posicionada. Tá, o ideal é até você também fazer isso depois de fazer uma chapinha no animal. Mas aqui também não tem problema, que o pelo dele não é tão ondulado, ele é bem reto. O resultado final vai ficar legal também. Tá, e o que é legal? Por que é bacana usar a tesoura de lado? Porque existe uma beleza, né, nesse pelo tocar no chão, ele chegar a encostar no chão. Se você pegar aqui e cortar tudo isso aqui, ó, ele já vai perder essa imagem daquele floquinho da Turma da Mônica, de pelo arrastando no chão. A beleza do Lhasa é isso, de ter o pelo bem arrastando no chão. Pelo da cabeça eu aparo só se o cliente pedir, topete também, mas eu costumo deixar tudo natural. Rabo, topete, orelha, eu aparo só esse pelo aqui de baixo mesmo. Se alguma região ficou um pouquinho artificial, você vê que tesourou, ficou um pouco marcado, é legal você usar uma tesoura semidentada, tá? Que aí você vai fazer esse corte ficar bem natural, ó. Ela vai dando uma repicada nas pontas e aí não dá aquele aspecto tão reto como o corte de uma tesoura reta. Tá? Então depois você pode vir pegando só nas pontinhas com a tesoura semidentada. Se você preferir, pode fazer direto esse trabalho com a semidentada? Pode. É um pouquinho mais demorado, mas não tem problema nenhum. E esse aqui é o resultado final, ó. Tá? Então aparei esse pelo, a pelagem continua tocando levemente no chão e ficando bem longa dessa forma aqui. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Até o nosso próximo vídeo. Obrigado, Sam. Obrigado a você que assistiu essa aula e até semana que vem, próxima quarta às 20 horas. Muito sucesso. Até mais.